Evangelho de João, capítulo de número 6, o verso 60 até o 71. Na Bíblia, a mensagem, o tópico, aparece como duro de engolir. Desafio de algumas questões. E aparece o texto, diz o seguinte: muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram, e é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida, músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. E ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo, de fato, e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Este homem, um dos 12, já estava se preparando para traí-lo. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra aos nossos corações. Quando Jesus, essa expressão, Pedro, na realidade, falando a Jesus: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Decisão não é algo fácil. Decisão em tempos de crise, mais complexo ainda. Tem algumas coisas na vida, como é bom quando nós decidimos algo e passa-se um tempo e nós chegamos à conclusão que nós fizemos a escolha certa, a decisão certa. Como é bom quando você decide em relação a um curso e você se identifica, quando você se decide em relação a um projeto de vida e aquilo tem um significado para você. Como é bom quando você decide em relação a um relacionamento e aquilo é algo saudável. Como é bom quando nós decidimos e ali na frente nós chegamos à conclusão que foi a melhor decisão. Isso faz muito bem para o nosso coração, para a nossa alma. Também é desafiador, ou falando o que é diferente, quando nós decidimos e no meio do caminho lá na frente nós pensamos: poxa, eu podia ter feito diferente, eu poderia ter decidido, eu poderia ter feito outra escolha. E aquilo geralmente nós remoemos. Isso quando fica muito claro, muito nítido que a escolha que nós, a decisão que tomamos não foi a melhor. Quando a decisão que nós tomamos fica nitidamente, fica explícito que não foi a melhor, nós carregamos algumas marcas, alguns pesos no coração. Tem aquelas decisões que na realidade nós sempre ficamos em dúvida.
É igual aquela tirinha, um conversando com o outro, e um falava, como seria a minha vida se eu tivesse decidido de forma diferente algumas coisas? E o outro respondeu, você estaria falando agora, como seria a minha vida se eu tivesse decidido algumas coisas diferentes? Essas são aquelas que não há uma clareza, existe um viver, um movimento da vida. É comum nós às vezes atrelarmos, se eu tivesse feito escolha diferente, como seria a minha vida? Isso é muita clareza ou nitidez. E a resposta muitas vezes é essa, nós estaríamos falando a mesma coisa hoje. Outra coisa a se pensar, que às vezes nós sabemos, tem hora que nós não sabemos o que fazer. Tem hora que nós não sabemos qual é o melhor caminho. E às vezes nós temos uma ideia que vai vir um megafone de Deus para poder falar, olha, faça isso ou aquilo, de maneira muito clara, que não fique dúvida. Em alguns momentos realmente acontece uma impressão mais forte em nosso coração. Acontece uma convicção no coração. E aquilo nos dá uma certeza. Mas tem momentos que nós realmente não sabemos. Algumas vezes porque existem vertentes que se descortinam e nós não temos a noção do que vamos ter que lidar. Algumas vezes porque nossa mente, o nosso coração está confuso. Outros momentos porque estamos machucados ou feridos. E é muito preocupante tomar decisões nessa hora, porque às vezes nós podemos agir na emoção, no sentimento. Ou mesmo nas euforias da alegria também podemos decidir. Alguém já disse, não prometa nada quando está muito alegre. Não decida nada quando está muito triste, se assim possível for, ou machucado, ou ferido, ou magoado, ou na ira. A melhor maneira sempre é com maior pacificação no coração. Tem coisas que nós sabemos o que decidir, mas algumas vezes falta-nos força ou coragem ainda para fazê-lo, por vários motivos diferentes. E por fim, o não decidir já é uma decisão. O não decidir já é uma decisão. Quando nós vemos no julgamento de Jesus perante Pilatos, e aquela cena que ela é célebre, que é muito conhecida na realidade, né? O lavar das mãos, numa tentativa de isenção, uma tentativa de se abster totalmente de uma decisão, mas ali o não decidir já é uma decisão, na minha vida e na sua vida. O não decidir também é uma decisão. Esse texto fala sobre uma decisão em tempos de crise. Na realidade tem mais de uma decisão aqui, né? Se nós fôssemos olhar detalhadamente, tem algumas decisões que acontecem na narrativa desse texto, em momentos de crise. Quando nós olhamos o texto, se você for ver o que precede, Jesus, os discípulos e a multidão estão vivendo um momento bastante glorioso antes. Jesus, de certa forma, isso não mexia com ele, em hipótese alguma, melhor dizendo. Mas a multidão tinha acontecido a multiplicação dos pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, alimentado uma multidão, pelo menos 10.000 pessoas. Ainda sobraram 12 cestos grandes. E há um milagre. Se você for ler o texto, a repercussão era tão grande do ministério de Jesus, que eles sabiam que em algum momento eles poderiam vir tentar fazê-lo rei à força, até para poder ali confrontar o domínio de Roma. E ele totalmente não estava no propósito dele isso. O propósito dele era morrer por mim e por você. Caminha mais um pouco, você vai ver ali no cenário, e de repente muda. A vida ela tem uma característica muito interessante de mudanças de cenário. Às vezes eles podem demorar para acontecer e às vezes pode acontecer rapidamente. Então havia uma multidão seguindo a Jesus. Inclusive uma movimentação já de querer fazê-lo rei mesmo que ele não quisesse. Mas de repente esse cenário vai mudando.
Jesus começa a falar algumas coisas para eles. E Jesus começa a levar o relacionamento para um outro nível. E Jesus começa a falar uma mensagem que ela não tem cunho comportamental no primeiro instante, ele tem cunho relacional, de relacionamento. E Jesus está levando para um outro nível, que esse relacionamento com Ele não dependia dos milagres, não dependia do saciar a fome através do pão ali que foi multiplicado, não dependia da circunstância, era algo bem mais profundo, era outro nível. Não era um relacionamento pautado em barganha. Olha, me faz algo bom e eu sigo a você. Olha, me abençoa e eu vou ser feliz nesse caminho da fé. Olha, supre aquilo que eu entendo como expectativas minhas, então eu, como resposta, eu vou te adorar. Jesus está levando-os a entender que esse relacionamento de amor dele para com cada um de nós, ou com eles, não é baseado em barganha, não é baseado em troca, não é uma compra, não é uma negociação, não é um câmbio sendo feito, é um relacionamento pessoal, muito mais profundo do que isso. E Jesus começa a falar algumas coisas, como eu já disse, ele não vai falando uma cartilha de pode e não pode. Ele vai falando algo sobre identificação. E ele começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, como realmente o é. E aí as coisas eles começam a achar meio estranho. E eles começam porque eles estão em descompasso. Quando nós estamos em descompasso, nós não entendemos muito bem aquilo que está sendo falado. O descompasso, ele nos dificulta de codificar a mensagem de maneira mais clara. Eles estão no descompasso. Jesus está falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando do poder, que Ele é o Deus que se fez homem. E eles começam a entrar em crise. E aí Jesus fala sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. E é claro que Jesus está falando, não na forma literal, mas está falando sobre identificação. Ele está falando sobre o pão, sobre o sangue vertido, sobre o corpo que vai ser ferido na cruz, o sangue derramado. Inclusive nos elementos da ceia, o pão e o suco de uva. E eles começam a codificar e interpretar como canibalismo. Então você vai ver que eles estão em descompasso. Você sabe quando uma pessoa está em descompasso, qualquer coisa que for falada, ela não compreende. Uma pessoa quando está em descompasso, ela interpreta pela cosmovisão dela, por aquilo que está no coração dela. Então a forma de interpretação, muitas vezes, ela tem mais a ver comigo do que com aquilo que o outro fala. A maioria das vezes nós entendemos, não o que o outro fala, mas aquilo que nós vivenciamos. E eu preciso ser cuidadoso com isso. Porque senão eu posso passar as interpretações baseado em mim, não baseado naquilo que está sendo falado. Você já sabe que quando nós estamos magoados, vitimizados, frustrados, machucados, quando nós nos sentimos inferiorizados, quando nós sempre achamos que estamos em segundo plano, a nossa análise dos fatos, ela perde a objetividade, fica tudo muito subjetivo, fica tudo muito distorcido. Por isso quando duas pessoas estão com raiva, por isso quando um casal, os dois estão muito feridos, põe o que tem de pior na mesa. E qualquer palavra falada, ela é distorcida, porque nós já não conseguimos enxergar com clareza. Nós começamos a olhar tudo meio turvo. Aqui Jesus estava falando uma coisa que se nós olharmos, nós olhando hoje, tão, como diria o senhorzinho do filme O Poço, parecia tão óbvio. É óbvio,
Ficou essa frase aí conhecida nos memes esses dias. É óbvio. Tão óbvio que está falando aqui sobre a identificação, ele está falando sobre relacionamento, sobre o estreitar, sobre o passar de um nível de barganha daquilo que é dado para aquilo que se é, que se relaciona. E aí ele fala sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, numa expressão de identificação com a sua morte e ressurreição, o que aconteceria. A Bíblia diz que a partir desse momento, muitos deixam de segui-lo. A Bíblia diz que discípulos não eram pessoas incrédulas, não, que não criam, que não conheciam pelo menos, ou pessoas que não sabiam de nada da fé. Pelo contrário, aqui está falando que daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Versículo 66. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Pessoas que estavam caminhando com Jesus, ou olhando, mas olhando mais para as mãos do que para os olhos de Jesus. Mais do que podia receber do que podia relacionar. E aí acontece o fato, onde eu quero chegar nesta noite, de maneira agora sucinta, falar algumas aplicações. Ele se volta para os 12 e ele fala: vocês também querem ir embora? A chance é agora. Jesus não fez um bota para fora. Jesus não fala irado. Jesus não fala: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Vocês querem ir, aproveita, ó. Se vocês são bem-vindos, vocês também são bem-indo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele reforça a liberdade de escolha. Vocês também querem ir? Porque a maior parte foi. E é interessante aqui, antes de eu fazer a aplicação, que Jesus não aterrorizou eles. Ó, vocês querem ir, mas a hora que vocês saírem por aquela porta, a maldição vai pegar vocês. A hora que vocês saírem por aquela porta, a mão de Deus vai pesar em vocês. A hora que vocês forem embora, não era porta, né? Porque estava ao ar livre, né? Eu estou falando uma linguagem figurada, eu estou parafraseando o texto. Olha, mas se vocês forem embora, o inferno vai engolir vocês. Os demônios vão catar. Ele não fez terrorismo, não fez nada. Não ficou pondo medo em ninguém. Olha, essa é a última chance da vida de vocês, hein? É pegar ou largar, hein? Porque se vocês forem embora... Mas não falou nada disso. Não falou nada. Absolutamente nada disso. Também não fez nenhuma promessa. Ó, não fiquem, vai ter mais multiplicação dos pães, hein? Olha, fiquem e nós vamos dar um jeito nesse negócio aí que não está muito legal, não. Na tua vida está meio estranho, nós vamos ajudar aí. Não vai acontecer nenhum problema mais com você, não. Fica aqui que vocês não vão saber mais o que é lágrima, o que é luto, o que é perda, o que é sofrimento. Fica aqui. Também não fez, não. Só perguntou. Você já sabe disso, já ouviu, né? Que a liberdade maior é o passarinho quando ele pode voar e resolve pousar nas tuas mãos. Tem liberdade para ir, mas decide ficar. Amor é isso, tem liberdade para ir, mas decide ficar. A vida, a amizade verdadeira é essa. Tem liberdade para ir, mas decide ficar. A igreja também deve ser assim. Tem liberdade para ir, mas decide ficar. E com Jesus da mesma forma, eu tenho liberdade para ir, mas eu decido ficar. Eu gosto muito desse texto. Não tem imposições. Não tem falar, ó, se vocês podem ir, mas... Sabe aquele que vocês... tem minha bênção? Jesus, tem, mas... Cuidado, né? Não fala nada disso. Ele só pergunta para eles, vocês querem ir também? Então tem um grupo que foi embora porque estava em descompasso. A ideia que tinha era de barganha e não de relacionamento pessoal com Jesus. Olhava o aspecto estrutural dos milagres e não a pessoa de Jesus, que não é religião, que não é sistema, que é alguém que ama, que se importa, que fala sobre se identificar. Aí tem mais duas decisões aqui. Dos 12, você sabe que um ficou,
que é Judas, mas depois perde o foco ali. E a Bíblia até fala que Jesus já sabia, ele já estava se preparando. Nesse momento a Bíblia diz que ele já estava se preparando já, o coração para atrair a Jesus. Tem N questões sobre teorias por que Judas traiu Jesus, que não é para o momento agora. Mas aí Pedro, ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nessa versão diz: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida verdadeira e de vida eterna. Primeira questão, já falei, Jesus não colocou medo. Jesus não pôs medo. Vai e serás quebrado ao meio. Ir-te-ás e se quebrarás. Se é que essa colocação de verbo não é assim. Não fez. Não colocou medo. Amados, quando a gente precisa colocar medo para alguém permanecer, é um tanto quanto estranho, né? Um tanto quanto estranho. Às vezes, quando você fala para criança, né? Hoje pelo menos não deveria, né? Mas antes tinha um negócio, né? Ó, cuidado, na rua, sai lá, vai passar alguém com saco, vai te pegar, fazer sabão. Até eu falei esses dias, agora está ao contrário, né? O senhor que está falando, cuidado, quando estava com barbas, os meninos ficam brincando, cuidado, o catavéio está pegando fazer sabão. É interessante esse medo, hein? Lembro quando eu era pequeno, eu tinha um medo tremendo de palhaço de Folia de Reis, mas muito, tinha um trauma. Eu tinha um trauma quando eu ouvia um barulho de uma Folia de Reis e vinha aqueles palhaços com umas carona grande. Hoje não é tão grande para mim, mas naquele tempo era enorme, e pulando e com umas espadas de madeira, um batendo no outro. Não estou tornando pejorativo nada, cada um tem sua liberdade, eu só estou falando da minha experiência. Eu entrava debaixo da cama, eu entrava em pânico, se por acaso, não é nem por ventura, porque ventura é coisa boa, batesse na porta lá para entrar, eu entrava em pânico. E eu não fico lembrando de alguém ter me aterrorizado, mas com certeza, se alguém chegasse e falasse, cuidado, estão chegando, colocaria medo. Interessante que o medo não nos segura. O que nos segura é o amor. É a força do amor que segura a minha vida e a tua vida. Em relação aqui, Jesus não colocou medo. O segundo aspecto é que a decisão da nossa vida, ela não depende da circunstância. Ela não depende. Nesse quesito aqui, não depende. Entre eu e Jesus, não depende. Você vai ver que no texto, eles tinham vivido um momento de auge, estava muito legal, estava crescente, o pessoal só aplaudindo, queria fazê-lo rei. E agora dá uma invertida, vai todo mundo embora. Quer dizer, todo mundo não, uma boa parte, né? Sobrou os 12. Mas foi muita gente embora, porque tinha muita gente seguindo aqui nesse momento. Foi muita gente embora. A decisão em relação a Jesus, ela não depende da circunstância. Eu estou bem, Ele é a força da minha vida. Não estou bem, não sei não, acho que eu não quero mais não. Não tem a ver. A decisão é decisão, não envolve olhar circunstância, não é medo e não envolve olhar circunstância. Às vezes, tantas vezes eu e vocês fomos olhar circunstância. Agora há pouco eu falava com os irmãos, né? Tem tanta coisa que a gente não entende. Estava falando, né? A gente não entende. Servos de Deus sofrem. Cristãos também padecem. Tem lutas como todo mundo tem. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os maus e os bons. É assim. E tem tantas coisas na vida que realmente nós não entendemos. Agora por nós estávamos conversando sobre isso. Entendo. Mas isso não influencia de eu saber que Jesus, Ele é a razão da vida, Ele é o Senhor, o Salvador, o Messias, Ele é o manancial de água viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Posso nem entender muitas vezes, até porque eu sei que Deus não é responsável pelas mazelas do mundo. Eu até sei que Deus não é o que fica provocando problemas no mundo, são construções, ações da humanidade que vai gerando um mundo alienado de Deus e governado moralmente pelo inimigo.
Mas não depende das circunstâncias. Não olhe circunstâncias para decidir em relação a Jesus, não. É interessante não, é triste, que tem muitas pessoas que, quando estão na pior, servem a Jesus, melhoram de vida, vai embora. A pessoa fala, estou bem com Deus, mas eu fico pensando, o que é eu estar bem com Deus? Não é só o fato de picar cartão na igreja, não é isso. Mas é se eu continuo com a consciência do Evangelho, se eu continuo com a percepção da eternidade, do Evangelho da esperança, do estender as mãos, do contribuir, da comunicação, palavra, oração. Alguns estão na pior, quando melhoram. Já vi várias vezes acontecer isso. De repente muda o foco. Mas também já vi muitos ao contrário também. Quando está tudo bem, glorificando, está ali, mas quando muda esse cenário, de repente como se Jesus fosse culpado de algum dos problemas nossos. Às vezes algo não dá certo, como se Jesus fosse o primeiro da lista, onde talvez eu nem perceba, mas inconscientemente eu já levo ele de principal para coadjuvante, protagonista como para coadjuvante. Então uma decisão do meu coração. Esses dias, amados, são dias de decisão. Decisão em relação a Jesus. Eu particularmente, pensamento meu, ok? Eu não sei como a igreja vai voltar. Eu não estou falando da igreja Nova Aliança aqui, a igreja no mundo. Nós não sabemos qual vai ser a resposta, né? Nós não sabemos. Ainda é uma incógnita. Eu ouço muitas pessoas, estou com uma saudade muito grande de estar ali na igreja. Fato, eu ouço pessoas. Mas pode ter também, às vezes, você sabe, quando nós, às vezes, perdemos um ritmo, e não deve ficar restrita à igreja só, nosso relacionamento com Deus, porque num momento como esse, é necessário esse cultivar que transcende paredes, transcende paredes e tudo mais. A questão é eu e você tomar cada dia essa decisão. Jesus, eu quero continuar aqui que eu falo no relacionamento com Ele. Mas um aspecto, a decisão é individual. Você vai ver aqui que a maior parte foi embora. Eles não fizeram uma assembleia ali entre eles ali, ó, vamos decidir quem vai ficar agora. Não foi. Pedro falou, os demais estavam em comum acordo. Judas participou porque tinha um plano ali diferente, ficou. Mas a decisão ela é individual. Eu não posso jamais ter um argumento baseado em alguma questão. Ah, mas se fulano não fez isso, ou se fulano não for, eu não vou também. Ou se ciclano não for, eu também não vou. Não, a decisão é individual. Fica esperando não. Fica esperando não. Ou você acha, não, de coração mesmo, aberto. Eu e você, você acha que um dia, por exemplo, hipoteticamente, não hipoteticamente, aqui viajando assim, na forma, chegaria para Jesus ali, naquele dia lá da entrada no céu, Jesus falar, cara, você distanciou tanto. Não, mas Jesus também, mas também o senhor viu os membros da igreja lá? Mas também viu minha esposa? O senhor viu minha esposa? O senhor conheceu meu esposo? O senhor conheceu meu esposo? O senhor conheceu a minha sogra? A minha é benção, não posso falar, deve estar me ouvindo ali. Estou com saudade dela, do sogro e dos docinhos também, da comida. A gente não pode, amados, a transferência de responsabilidade é algo que leva, em qualquer situação da vida, a identificar que eu não tenho maturidade antes do viver. E outra coisa, hein? Pode ser que você pense diferente. A pessoa do outro lado conhece a palavra, ela conhece. Você não vai ficar a vida inteira refém. Mas eu estou evangelizando meu marido, eu acho que você deve ser sábia, ou o esposo ser sábio, tudo bem. Mas, sabe aquele tipo de expressão que às vezes as pessoas usam para atingir o outro? O que você foi fazer na igreja? Ué? Aí dá a impressão que aquele que veio,
ele está com um nível a mais do que o que não vem, então está mais livre para fazer. Essa decisão entre eu e Jesus, ela é individual, voluntária e espontânea. Não fica esperando o outro puxar a fila, não. Não fica esperando para ir na garupa, não. Na hora que for, eu vou na garupa, hein? Eu vou na garupa. Eu vou na garupa. Esses dias, né, o pessoal fica um pouco mais preocupado. Agora já está acostumando um pouquinho, né? Com Apocalipse, com arrebatamento, o arrebatamento, no caso, Jesus, não era para provocar medo, né, nos cristãos, né? Era para esperança, mas não também querer ir embora porque quer ir embora. Mas eu queria dizer para você que a decisão ela é individual. Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço por você. É algo entre você e Ele. Eu e você não temos nem nenhum argumento para falar, mas também, não, mas, e fulano, não, mas, não. É você e Ele, foi Ele que morreu por você. Talvez Ele falaria para mim, naquele dia que eu falasse, não, mas o fulano, mas e o ciclano? Ele vai falar assim, mas quem morreu por você na cruz? Fui eu. Quem ressuscitou por você? Fui eu. Entre eu e você. Quarto aspecto, eu já falei, o não decidir é decidir também. A decisão ela implica em movimento. Mas eu não tenho nada contra a live, nada, né? Mas não deu. Eu queria decidir, mas também eu vi tanta live de sofrência que eu fiquei na bad, eu fiquei mal. Eu ouvi tanta live, não estou nem entrando no médio de ouvir, de não ver, estou só falando. A decisão, ela é diária. E ela independe do espaço. Eu gosto, de verdade. Vários dias. Tem dias que eu acordo mais em paz. Tem dias que eu acordo com muita saudade. Do movimento da vida. Da saudade do ir e vir tranquilamente. A saudade da proximidade, poder falar olhando nos olhos. Eu sinto falta, parece que às vezes é até estranho. Você chega perto da pessoa, mantém a distância, até para preservá-la também. Não é só por você, é para preservá-la. Parece que fica meio... Eu sinto a falta do aperto de mão, do abraço apertado, do sorriso espontâneo. Eu sinto falta do convívio, né, desse momento. Eu sinto muita saudade. Mas enquanto não acontece, é importante você renovando sua fé, sua esperança em Jesus. A cada dia. Pedro respondeu, para quem iremos nós? Jesus, tu não és uma opção de vida. Tu és uma necessidade de vida. Eu estou parafraseando o texto, imagino Pedro pensando, mas Jesus, tu tens a palavra que produz vida, que me sustenta, que me alenta, que me abraça, que me traz aconchego, que me traz perdão, que me traz significado, num mundo tão cheio de, muitas vezes, complexidades. E tu tens a palavra da vida eterna. Qual o sentido da vida se não for ter força e relacionamento aqui para caminhar e esperança da eternidade? Só tu tens. Jesus, o Senhor está fazendo, não é nós fazemos um favor ficar aqui, é o Senhor que faz um favor de nos deixar aqui. E assim, a decisão então, o não decidir, é decidir. Eu creio, irmãos, muitas coisas elas podem e devem ser usadas nesses períodos. Há muitos profissionais da área de saúde, há muitos profissionais, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, médicos, psiquiatras, neurologistas, vários que são usados, não somente esses, é claro, estou me referindo a essa questão do emocional. Amigos para poder partilhar, situações, eu creio que muitas e muitas vezes é tão útil e necessário, muitas vezes. Mas para mim sempre, o ponto de partida é Jesus. O ponto de partida é Jesus. Aí as ferramentas vão sendo utilizadas, mas o ponto de partida é Jesus.
A resposta da minha vida, como no livro A Vida com Propósito, ela não começa em mim, ela começa em Deus. A resposta, ela começa em Deus. Todas as vezes que eu tento buscar a resposta primeiro em mim, eu me confundo ainda mais em Deus. Mas aí eu posso ir trabalhando dentro do meu coração as respostas que eu preciso na minha vida. O não decidir já é decidir, uma decisão. Talvez você nesta noite, eu e você, precisamos renovar essa decisão. Independente de qualquer outra coisa, falar: Jesus, eu quero estar cada vez mais perto de Ti, do Teu coração. Eu quero, de alguma maneira, com todas as minhas falhas, até porque Deus só usa a gente que erra. Deus só usa a gente que erra. Você vai falar para mim: você está sendo herege. Não, Deus só usa a gente que erra, porque não tem outra gente. Não tem outro tipo de pessoa para ser usado. Não tem outro tipo de pessoa para ser usado. Me fala: vou usar uma pessoa que nunca errou. Não vou usar ninguém. Deus só usa a gente que erra, alguém que... Mas que quer aproximar dele, melhorar o relacionamento, aparar as arestas, corrigir o curso, se importar, estender as mãos. Terceiro, último aspecto, Jesus, ele é a força para caminhar aqui, mas por uma prática, não pode ficar só na mente, é para a prática. Senão a gente fica muito com a teoria. De coração, eu acho muito legal o conhecimento. Um dos arrependimentos que eu tenho é de não conhecer mais e não ler mais. Esse é um dos arrependimentos. Eu gostaria de ter feito mais isso na minha vida. Eu gosto de ler, eu gosto de conhecer. E isso é muito bom. Bíblia, estudos, o que você quiser. Mas não fique restrito à teoria. A prática às vezes Paulo até fala para nós não nos apartarmos da simplicidade do Evangelho de Jesus. Poder estender a mão, poder chegar para alguém e dizer: olha, há uma esperança, há uma esperança. A esperança tem um nome, é Jesus. A esperança tem um nome. Eu queria que nós encerrássemos, nós vamos orar. O louvor pode vir aqui, por gentileza. Você que em algum momento da tua trajetória já conheceu o Evangelho e por motivos diferentes, legítimos, né? Não estou me referindo a uma religião A, B ou C. Talvez o coração ficou meio descompasso. Esse seja o momento de você voltar o coração em relação a Jesus. Você que nessa quarentena, um negócio tão estranho, né? Um negócio tão esquisito que nós nunca imaginávamos ter que passar. E ainda estamos assimilando, e nem sabemos ainda tudo quanto tem que lidar. Alguns têm encurtado a distância com o Senhor. Não pelo medo, por amor. Mas se você sente distanciando o coração, a fé se esfriando, a Bíblia diz, Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, né? O Espírito, aquela voz do Espírito apagando de mim. Esse é um tempo de você voltar essa conexão com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que está caminhando legal, a pessoa fala: se melhorar estraga. Não, não tem nada de melhorar estraga, não. Se melhorar, melhora mesmo. Com Jesus não tem se melhorar estraga, pelo contrário, né? A gente está sempre com tantas coisas para serem ministradas e tratadas, algumas mais rápido, outras nós demoramos mais, outras nós patinamos. Esse é o momento de você renovando uma decisão. Uma decisão. Tempos de crise, tem várias decisões importantes. Mas a mais importante nesse momento, de coração, eu tenho certeza disso, é você estar ali conectado, firmado, fincado, enraizado, fundamentado em Jesus. Em Jesus. Por fim, eu queria falar com você que está preocupada com a questão financeira, com as questões legítimas, seus sentimentos, as preocupações com filhos pequenos. Que o Pai venha guardar o teu coração e venha te auxiliar.
Que não venha faltar o pão na tua casa, em nome de Jesus. Que o pão de cada dia você possa tê-lo e ser multiplicado. Eu queria falar para você também que está triste, está entristecido, você querido, você querida que está triste nesses dias, por algum motivo, por motivos diferentes, você pudesse agora falar com o Pai: Jesus, aquele que não me deixa, não te deixa nunca. Essa expressão aqui você nunca vai ver da parte de Jesus. Os abandonou. Não, você vai ver, eles o abandonaram. O amor de Jesus não mudou em nada. O que muda é nós, as escolhas, se voltamos ou não ao coração. Eu queria que você também estiver lutando com alguma enfermidade. Pessoas que têm, às vezes, esses problemas, acrescenta desafios a mais. Eu queria que você orasse agora. E essa expressão de Pedro, que é uma revelação da palavra, só tu tens a palavra que dá vida e dá da vida eterna. Porque tu és o Santo de Deus.